A partir de agora, nós estamos nele. Mas Márcio, Cláudia, Flávio Dutra, Marco Martinelli, muito bom tê-los aqui para a gente conversar sobre a questão do mercado editorial, né? A nossa premissa inicial é das dificuldades que o mercado editorial está enfrentando neste século, ao longo desse século, né? Com toda a concorrência que tem dos digitais, das vendas online e tudo mais. E é o que nos motivou agora foram até dois pontos não confluentes, mas importantes. Um, a censura, de alguma forma imposta ao livro do Jefferson Tenório, que foi, na verdade, catapultado à lista dos mais vendidos no país, inclusive liderando, em primeiro lugar, esta semana dos mais vendidos. E a morte do diretor, fundador da Livraria Cultura, né, que passou, nos últimos tempos, uma crise violenta, passou por uma recuperação judicial, da qual não se recuperou, e acabou indo à falência. A Cultura, que era um ícone das livrarias no Brasil, né? Inclusive tendo, no meu ponto de vista, cometido um equívoco grande quando adquiriu a FENAC. Acho que a Cultura já não estava muito bem, né? Ali por volta de 2017, 2018, inventou de comprar a FENAC no Brasil. E aí acabou dando no que deu. Mas o Márcio Pinheiro, que é um profícuo autor de livros, de biografias, né, disse que não concorda com esse conceito de crise nesse momento. Eu queria que tu explicasse melhor para todos Não, nós. não, não, não é de crise. A tua primeira provocação foi no sentido de hoje, com relação a publicar, se está Certo. mais Ah, tá. fácil ou se está Certo. mais difícil. Né? Foi Perfeito. mais nessa linha que pensou. Nesse sentido, eu acho que está mais fácil. Está mais fácil, porque se tu pegar o exemplo histórico do Érico Veríssimo, tu vai ver que ele foi publicar a primeira vez com mais de 30 anos. Né? E hoje tu vê jovens autores com 18, 19, 20 e poucos anos já publicando. Né? Então, nesse sentido, o mercado se abriu. Né? A situação para quem escreve melhorou. Por outro lado, ela piorou tanto por as pessoas ainda não terem, e aí eu me incluo, pô, não estou nem dando uma aula aqui, mas eu me incluo entre as pessoas que não têm a noção de como está esse mercado atualmente, nessas duas linhas, pelo menos, né? Para quem escreve e para quem vende, né? Para quem escreve, tu ainda tem que fazer a peregrinação por editoras, procurar alguém que se interesse, tentar fazer um livro que tenha uma penetração, né, que tenha uma capacidade de ser interessante, e para as livrarias, pelo outro motivo, né? Porque elas têm que botar esse livro na rua, né? Não existe livro sem leitor, né? Não adianta nada ter os livros lá em pacotes, em caixas, e não chegar ao leitor. E esse é o É. grande desafio das livrarias. Nessa questão, eu vejo ainda duas coisas, uma positiva e outra ampla demais, né? A positiva é que está surgindo, e aqui em Porto Alegre é um bom exemplo, cada vez mais pequenas livrarias. Esse formato, que nem o da FINAC, que nem o da Saraiva, o da Cultura, eu acho que meio que se esgotou, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? E surgiram muitas livrarias ali no centro, surgiram sebos, né? Então, está mudando esse eixo. E outro lado, que aí é uma discussão infindável, é a Amazon, né? Que é ainda a maior responsável por vender livros, tem essa ação esmagadora, né? O livro chega na Amazon, eles podem dar um desconto generoso e ainda assim vender bem, né? O que faz uma competição terrível para outras livrarias. E isso, em parte, também pode responder pelo declínio da FINAC, Saraiva e Cultura. Fala, Flávio. Eu estou tentando concordar com tudo que o Márcio disse. Eu só queria fazer um acréscimo. Estou comendo uma pipoca aí, por isso que eu estou mastigando. Desculpa. Acho que está muito segmento. Se tu encontrar um bom segmento, tá, um bom nicho, tu tem muito boas condições
de levar adiante o teu projeto. Eu mesmo, tá? Estou envolvido em pelo menos 5 projetos de livros esse ano, um deles, inclusive, com o Márcio, tá? Aliás, 2 com o Márcio, tá? E um com a Claudinha também, tá? E de tal forma que até um livro que eu tinha preparado para esse ano, eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. Então, claro que eu estou tratando de edições reduzidas, não é nenhum best-seller e tal. Mas mesmo assim, tá, cumpre um papel, tá, de fazer o livro rodar, de provocar a leitura, tá? E mais, tem um fenômeno muito interessante que eu observo de um tempo para cá, e eu já participei dele também, que é o fenômeno das coletâneas, tá? De autores que têm alguma dificuldade de bancar o seu próprio livro, tá? E faz uma espécie de cooperativa, e com essa cooperativa, 10, 12, 13 autores, tá? Normalmente inéditos, tá? Ou de poucas publicações, ou que trabalham muito nas redes, mas não publicam em forma de livro, tá? Estão se organizando e lançando livros, tá? E com relativo sucesso naquele âmbito, naquela dimensão. Então, acho que essa é outro fenômeno para ser observado. Acho que a questão da leitura, ela continua muito forte, tá? Apesar do digital e tudo mais, tá? E também observo, e esse dia estava ali na Rua da Praia, e surgiu uma livraria nova que eu já entrei lá para perguntar como é que eu fazia para deixar livros lá, tá? E eles estão muito receptivos, esses 40%, 50% lá. Vale a pena pela exposição, pela vitrine e tudo mais, tá? Mas essa é outra discussão. Então, o que eu queria acrescentar em cima do que o Márcio disse é exatamente isso. Essas edições segmentadas, nichadas, tá? Que buscam um segmento muito especializado, tá? Isso aí acho que tem futuro por aí. É, Queria meter o meu bedelho também. fala, Claudinha. Não, eu acho que como tudo, ou quase muitas coisas estão acontecendo, o mesmo mercado editorial ele está passando por um processo de mudança muito significativa, né? A própria saída vamos falar das livrarias, a própria saída das grandes redes, em função da competitividade que não conseguiram manter com a Amazon, isso é um sinal bem forte. E a abertura de pequenas livrarias, como bem ressaltou ali o Márcio e o Flávio, isso é um sinal dessa presença da Amazon no mercado e da saída das grandes redes. A gente sabe que em alguns mercados onde o consumo é mais forte aqui no Brasil, as livrarias já estão passando para um outro patamar, que é o de se especializarem. Então, assim como aqui em Porto Alegre a gente vê muito seguido aquela rua que tem só livrarias jurídicas, etc., etc., lá pelas tantas, num próximo passo, nós vamos ter livrarias especializadas em arquitetura, design e decoração, livrarias especializadas em música e etc., etc. Isso é uma tendência que tem a acontecer. O que a gente também tem percebido no mercado dos editores, porque aí o Márcio ali bem no início falou, tem o autor e tem quem vende. Não, tem o autor, tem o editor e tem quem vende, né? Então, hoje, o que a gente percebe é que os editores, ou as pequenas editoras, elas estão fazendo esse papel de venda também. As editoras menores, muitas delas, já estão com o seu e-commerce montado e fazem a venda por elas. O que compete também com as livrarias. O que compete com as livrarias. Até porque o que acontece? Quando a gente faz a edição de um livro, a primeira tiragem, praticamente o editor não vê a cor do dinheiro, né? Ele faz o livro, ele paga a impressão, paga o autor. Bom, aí tem N situações de contrato. Mas ele vai começar a ganhar dinheiro a partir da segunda tiragem, se é que o livro vai ser bem visto, bem vendido, bem aceito no mercado. O que acontece muitas vezes, e por isso talvez a quebra das grandes redes, é que as editoras eram quase que o papel de banco para as livrarias. Elas é que financiavam os livros para as livrarias, né? As livrarias recebem os livros em consignação e ok, se vendeu, vendeu, se não vendeu, devolve o livro, muito deles estropiados e tal. Então, as editoras menores hoje, aqui no estado a gente tem vários exemplos, elas estão entrando no e-commerce para fugir
um pouco dessa questão da Amazon e para fugir um pouco da relação da livraria. O que é uma outra discussão, porque a livraria, para mim, ainda é o xodó da história toda, né? De tu entrar na livraria, tu conversar com o livreiro, tu ter contato com os autores, tu poder pegar os livros, olhar e tudo. Mas eu acho que é um mercado que está muito em transformação e que, porque também daqui a pouco entram os digitais e os audiolivros, então a gente está passando por um acomodar, né, de carruagem aí. Mas no momento que fogem da Amazon, como tu disseste, também, ao mesmo tempo, colocam os livros à venda na Amazon. Se coloca os livros na Amazon mais como uma forma de divulgação, né? Não como uma forma de, de, Estratégia de de venda. dinheiro, de fazer receita, porque recebe quase nada em troca, né? O que eles cobram é muito significativo. Aí é a estratégia de cada um, né? Aí é a estratégia de cada um. A Amazon também hoje, aí eu não conheço muito como é que funciona, mas ela disponibiliza a tal da autopublicação. Então, tem gente que faz o seu livro, se autopublica na Amazon, com uma qualidade que a gente Tu pode, questionável, né? pode, tu pode faturar até 80% do preço do livro, Como é que é isso? né? O que Explica é, para nós. Na, tá? Porque normalmente a relação entre autor e editora se dá num patamar de 10%. Tá? isso. Quase Certo. todos os autores, exceção talvez Paulo Coelho, Veríssimo, esses que possam negociar do jeito que quiserem, mas todos os autores eles têm um patamar de ganhar 10% do preço de capa. Então, um livro que é lançado por uma editora e vendido numa livraria por R$ 50, a cada exemplar vendido, o autor vai ganhar R$ 5. Tá? Essa é a relação. Tá? Com a Amazon, nesse livro, nesses e-books, né, eles permitem, primeiro, que tu dê o preço. Né? No caso de um livro padrão, como esse que eu estava falando, quem determina o preço é a editora. Tá? E tu determinando o preço, tu pode retirar até 80% desse valor na hora da venda. Então, aí vale a pena que tu bote o livro até por preço baixo, para que tu ganhe em escala, não em livro. Né? Quanto mais livro tu vender, mais tu vai ganhar. Né? E aí, ganhando aí, tu melhora a tua situação e a relação tua com a editora. Entendeu? Eu acho Sim, que vale também tanto a livraria como a Amazon, tá? Eu não tenho essa experiência da Amazon, tá? Mas as livrarias eu tenho relativamente recente e mais intensa, tá? É que a livraria te dá algum status, né? Tá? Pô, eu estou na livraria, Claro, tá? Não claro. é a venda direta e tal, é livro de verdade, porque está na livraria. Então, tem esse charme também, tá? É, Que ajuda. todo mundo ainda, todos nós temos aí da cabeça vinculado àquele velho sistema, né? Lançar livro em papel, ter sessão de autógrafos, ter É, fila, né? Ter um lançamento na Feira do Livro e ver o livro na vitrine. Então, esquecer os nomes na qualquer fila e um tal. que, qualquer um que lança um livro tem todas essas expectativas, né? Perfeito. Quer dizer, o E algumas velho. mudaram. eu só queria retomar um pouquinho ali o que o Flávio falou, que hoje algumas editoras, e ele falou das coletâneas, né? Algumas editoras também trabalham numa situação de parceria com o autor. Claro que a gente está falando de quem está começando, ou que não são os tops, né? Não são nem o Veríssimo, nem o Paulo Coelho. Mas as editoras elas acabam entrando num esquema de parceria. Elas fazem um levantamento do custo e dividem com o autor. Olha, nós vamos, em vez de eu te pagar 10% sobre o valor da venda, ou 5% do valor da venda, do valor da capa, tu vai entrar comigo no processo, no investimento de fazer o livro, de impressão, etc, etc, e depois
lá adiante na venda, o percentual que vai para o autor acaba sendo um pouco maior. Isso também é uma coisa que vem acontecendo, e por isso permite essas coletâneas, permite que autores que estão começando entrem no mercado. Claro que não é, e ninguém vai fazer tiragem de 1.000 exemplares, 1.500 exemplares, mas também é uma alternativa que o mercado vai construindo. Meus amigos Isso aí que escritores, aí, eu que sou um consumidor de vocês, aí gostaria de saber duas coisas aí. Quem é que está lendo hoje essas pesquisas aí que vocês devem ter acesso? Quem lê o livro físico hoje, quem lê o livro virtual, quem deixou de ler? Para saber qual é o público, além desse que você fala, que é acima dos 60 aí. Uau, eu estou sem internet e eu não consegui abrir aqui a última pesquisa, mas então eu não vou saber dizer números, tá? Mas existe uma coisa que é importante a gente ver no mercado editorial brasileiro, que os livros religiosos ainda seguem vendendo muito, né? E isso é muito significativo. Na última pesquisa que eu li, o público que vem crescendo, o livro físico, é o livro infantil. O público infantil ainda tem uma participação significativa no mercado, por estímulo da professora, estímulo na família, muitas vezes da mãe que lê de noite, etc., ou do pai, né? Não vou ficar só na mãe, mas eu acho que são dois nichos que são muito fortes no mercado editorial como um todo. As escolas têm feito um esforço, tá? Muito grande de incentivo à leitura das crianças. Eu sei porque o neto meu agora na Feira do Livro foi lá e autografou todo o curso dele, o outro colégio estava lá, tu que estudaste no João 23, eu acho que teve essa experiência também, tá? Então, as escolas têm um papel fundamental nisso aí, na renovação dos leitores, tá? Eu queria fazer um outro acréscimo, tá? Em cima da pergunta do Martinelli, em relação aos livros do nosso âmbito aqui, tá? Eu falo esses livros que a gente eventualmente produz e distribui, tá? Os grandes leitores são o pessoal da nossa bolha, tá? E o resultado tem sido muito bom, tá? A nossa bolha lê, tá? Os nossos livros, pelo menos, viu? Tá certo? também acrescento ali do que a Cláudia falou, livros de autoajuda. E aí eu noto uma coisa, a meu ver, perigosa no sentido de entristecer, digamos assim, que são as pessoas que leem por pragmatismo. Vou ler tal livro que vai ser bom para a minha profissão. Então, isso sim é uma coisa que, infelizmente, eu noto. As pessoas, diminuiu o número de leitor por fruição, leitor que leia por prazer, por interesse, por gostar de determinado assunto. Eu noto que surge cada vez mais esse tipo de leitor que diz, não, eu vou ler porque vai ser bom para a minha profissão, para o meu crescimento, para a minha promoção, alguma coisa assim. E aí entra, então, não só os... Ai, desculpa, Vera. Não, pode falar, cara, pode falar. Não, só para complementar o Márcio, aí entra não só a questão dos livros de autoajuda, mas o tal dos livros de coaching hoje em dia, e todos esses livros direcionados para empreendedorismo. É uma autoajuda empresarial. Grosso modo, daria para dividir uma autoajuda atual. Tivemos a série Foda-se, né? A série Foda-se, tu vai em qualquer livraria, está em primeiro plano na prateleira. Seja um não sei o que foda, seja um empresário foda, seja isso. Tá, mas veja bem, Márcio, veja bem. Esse leitor provavelmente é o tipo de leitor que, de outra forma, não leria nada. Nada. Não é um leitor de livros. O fato de procurar um determinado mas eu não livro, sei se esse leitor vai se... O fato de ele procurar ler um livro que eventualmente vai interessá-lo pode acabar aos poucos introduzindo essa pessoa como leitor de livros. Não tem esse otimismo. Não tem esse otimismo. Não tem. Não acho. Eu concordo com o Márcio. Eu acho que esse tipo de leitor
que busca ler um livro de É mais autoajuda, raro do que seja ela algo. pessoal ou empresarial, que ele mude o seu tipo de leitura. Duvido até que ele chegue ao final do autoajuda, né? Mas eu acho que ele Exatamente. não muda para outro tipo de livro. Eu acho que o estímulo para levar leitores a outros, a romances, a biografias e outros tipos de livro, crônicas, etc., etc., eles são estimulados de outra forma. Ou porque é o filme que teve o roteiro baseado no livro, ou é a minissérie, ou é isso, ou é aquilo. E mesmo o exemplo agora do livro do Tenório, que acabou explodindo em vendas, mas porque houve um fato totalmente, né, sem noção, no sense, mas foi um fato que levou as pessoas a se interessarem, a buscarem esse tipo de essa leitura. Eu queria trazer para essa discussão o livro Ficção Americana, tá? Que trata exatamente disso, tá? Um autor precisou escrever um livro com essa questão identitária, porque não teria leitores, tá? E talvez tenha muito a ver com esse fenômeno do Tenório, tá? Que eu confesso que eu não tenho nenhum juízo sobre coisas que eu não li nada dele, tá? Exceto alguma outra coluna, tá? E vejo que ele é mais insensado pela questão do identitarismo do que pelo seu talento. Mas eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas gostaria de trazer essa questão do filme Ficção Americana, que eu achei muito interessante, da maneira que o autor teve que fazer para poder ser lido. Conta para nós aí, porque nem e só alguns privilegiados como tu já viram esse filme, já identificaram a nobreza desse filme e Tá foram nos ver. streaming, tá? Eu vi também. Universitário Negro, tá? Que tinha escrito 2 ou 3 livros antes, tá? Que eram, na intelectualidade, eram até bem aceitos, mas não chegavam ao povo. Então, ele escreveu um livro com essas questões de negritude e tudo mais nos Estados Unidos. E o troço, aliás, escreveu com pseudônimo, né? Para se proteger. E o livro foi um sucesso, foi o livro do ano e tal. E é uma história muito interessante nesse aspecto. Claro que tem outras questões na história, mas Ele até diz que em cima da literatura é isso que interessa, né? quanto mais burro eu fico, mais dinheiro eu ganho. Exatamente. É, olha aí, tem mais um brilhante escritor e profícuo escritor entre nós agora, que é o Pois, Casarré. Estava num outro Ó, compromisso. E mais um editor agora se tudo juntando a ali, nós, que é o eu vi seu tudo Elmar com Gomes. Falem, uma foto de sintam-se à livro ao vontade. fundo. Gostaríamos de ouvi-los. Eu vou me ausentar por breves instantes. Toquem aí o barco. Casarré, tá me ouvindo? Toca a ficha, Bones. Alô? Não sei que eu entrei agora, não estava conseguindo me ligar aí nesse troço, mas não sei o que eles estavam falando, mas eu vejo o movimento editorial, eu vejo uma movimentação no mercado editorial ainda não bem depois da falência ali da falência das grandes aí da cultura e da companhia dessas duas grandes que faliram, né? E alterou completamente a realidade do mercado e eu vejo que ela está se restaurando mais através de pequenas editoras É. desses grandes magazines de livros que os caras estavam Pequenas implantando. livrarias, não é? Não seria, Bicudo? Pequenas livrarias e pequenas editoras, entende? Pequenas livrarias e pequenas editoras, que talvez sejam mais adequados a essa nova realidade em que as vendas das grandes é feita basicamente pela internet, né? Uma grande livraria hoje num shopping, ela não tem como concorrer com a internet, a não ser por aqueles caras que gostam de manusear o livro, de ficar ali naquela chacrinha na editora, na livraria e tal, né? E fazem eventos e tudo, mas as grandes
livrarias acho que não conseguiram superar essa barreira. Acho que a causa principal da queda delas foi essa, a concorrência da internet, que elas não conseguiram vencer. Eu acho que as pequenas, até pela sua mobilidade, pelo seu porte, elas têm condições. E isso não chega a ser, ainda é uma coisa muito inicial, eu vejo, né? Eu vejo muitas editoras, eu vejo a Libretos fazendo coisas muito interessantes. Agora a livraria, a editora do Ilha, estou me referindo a Porto Alegre, que é a coisa que está mais próxima, né? A editora do Ilha também está produzindo coisas interessantes. E mais, o Flávio, deixa eu te Hein? compartilhar, Márcio. No caso da editora do Ilha, ele foi literalmente ao encontro do leitor, né? Na medida em que colocou a livraria numa Eu rua acho de que Porto Alegre. as pequenas são mais flexíveis para pegar esses segmentos. Eu acho que há segmentos importantes que podem ser atingidos de muito mais eficácia pelas pequenas do que pelos grandes esquemas de venda de livros, né? Então, mas eu acho que essa mudança ela ainda está em andamento, ela está tão perto que a gente não consegue enxergar direito. Eu não consigo enxergar direito o rumo dela e o tamanho dela, não consigo ver, não sei, é isso. É uma percepção, assim, quase uma intuição minha, de que há uma movimentação no mercado editorial, tá? Mas é de outro quilate, né? De outro teor, que não há formato anterior que estava consolidando das grandes livrarias, né? Dos grandes esquemas de venda direto de livro. Não sei, então é isso. Complementando. Pode Fala, falar, Cláudio. Pode falar, Cláudio. Não, complementando o Elmar nessa questão da flexibilidade, tanto das pequenas livrarias como das pequenas editoras, é muito mais fácil se criar ações direcionadas para o teu público, né? Então, fica muito mais interessante porque tu fala diretamente com o teu público. Eu fui agora, umas 2 semanas, um exemplo aqui de Porto Alegre, no lançamento do livro da Cláudia Tages e da Diana Corso, Para Sempre Tua, da Arquipélago do Tito Montenegro. Eles fizeram um bate-papo entre as duas no Teatro do Instituto Goethe, sábado de tarde, lotado de gente. Sei lá, deviam ter umas 100 mulheres ali dentro, pouquíssimos homens, e foi um evento super agradável, muito interessante. Então, é uma ação direcionada para o público e que deu muito certo. E dali, certamente, tem um multiplicador que outros livros serão vendidos. Então, o pequeno tem essa vantagem de, pelo menos, ser flexível e trabalhar diretamente com o seu público. O Casarré, quem é que te publica, Casarré? É pequeno ou é grande? Eu publico na área juvenil, eu publico numas grandes. Porque é o seguinte, eu tenho que explicar um pouco. Houve um come-come nessa história de literatura. Eu teria que fazer uma longa história que eu não vou contar, mas é o seguinte. O governo brasileiro era, e acho que é até hoje, o maior comprador de livros do mundo. Então, isso aí porque criou aqui aquele sistema, Programa Nacional do Livro Didático e tal, né? Então, nos anos 70, surgiu uma literatura brasileira e os caras passaram a dar aula de português com escritores brasileiros. Esse mercado cresceu para burro, ficou gigante, entraram os espanhóis, entraram os franceses, e foi um come-come, cara, que eu acabei ficando dentro de uma editora. Eu saí de 5 editoras, fiquei numa só. É um grupo que eu não sei quem é, de onde vem, se é da Pérsia, de Marte. Eu estou lá dentro, porque eu tinha vários livros, assim, eu tinha numa editora chamada RHJ, não lembro direito o nome da editora. Não, tem um livro meu que foi finalista do Jabuti. Eu tinha muitos livros na Saraiva, eu tenho livros na Ática, eu tenho livro... Bom, eu não vou lembrar agora. Então, é o seguinte, houve um come-come e acabou que eu fiquei dentro desse grupo, né? Com vários livros lá. E do lado eu tenho um outro grupo, que é o Grupo Autêntica, que é um grupo que também está muito forte, está crescendo muito. E ali eu tenho uns 3 ou 4 livros e está saindo outro, né? Então, a minha experiência é nessa área juvenil.
que tem várias características, né? Como eu disse, ela surge nos anos 70, os professores começam a ensinar literatura para a garotada com os livros de autores brasileiros, cria-se esse mercado gigantesco. Surgiram ali a Ática, que, aliás, eu era da Ática, a Saraiva, a Atual, que eu era da Atual. E houve um come-come, como eu disse para vocês, e agora estou dentro de um grupo que eu não sei nem quem é dono desse treco. Mas a literatura ela é juvenil, ela é tão complicada quanto a adulta, né? Esses dias eu assisti uma palestra do diretor comercial da editora, que ele deu para todos os autores. Eu não entendi lufas do que ele falou, entendeu? Porque é o novo mercado, como é que funciona isso? Eles agora, por exemplo, o que era tradicionalmente? Tradicionalmente, um professor, um colégio adota um livro, compra 80 livros, porque o colégio 100, 120, né? E aí, às vezes, o autor ia lá, dava uma conversa e tal, e aí isso aí era assim, mais ou menos anos. Agora desapareceu, já não chamam mais a gente para a escola, né? Então, esses livros têm uma vendagem muito grande em janeiro, fevereiro, março, né? Quando os colégios compram em grande quantidade e tal. E agora tem um sistema moderno que eu não consigo entender, que é o negócio de grupos de leitores. Então, um colégio, lá, em vez de comprar 500 livros, ele cria um grupo de leitores e os caras pagam lá R$100 e tem direito a ler 10 livros da editora. Então, é um negócio esquisito, que eu não sei como é que funciona, né? Mas eu recebo o meu direito autoral, né? E o que eu sei é o seguinte: os livros digitais, os livros da internet, vendem muito menos ainda do que os livros impressos. Esses livros ainda têm grandes tiragens, né? E tem essa peculiaridade na literatura brasileira, que é o negócio do fato do governo, e até os governos estaduais e municipais serem grandes compradores de livro, né? Isso aí cria uma série de vantagens e desvantagens dos escritores, né? Por exemplo, quando o teu livro é comprado num programa do Programa Nacional do Livro Didático, o preço do livro, que é R$50, é vendido para o governo a R$5. Só que as tiragens são 200 mil, 100 mil, 150 mil, entendeu? Então, aí acaba, tu recebe uma merreca, mas porque o livro é vendido muito abaixo, né? Então, esse esquema do governo, chama Programa Nacional do Livro Didático, que eu também não sou muito interessado, nunca entendi mais ou menos, é um troço que funciona mais ou menos bem no Brasil, até onde eu sei, tem bastante professores sérios que fazem leituras de livro, e grupos de professores se reúnem e vão votando, e daqui a pouco são escolhidos alguns livros e tal, né? Esse programa aí funciona, acho que relativamente bem, nunca ouvi grandes problemas, né? Então, é isso. Eu não sei exatamente como é que... eu acho que na literatura juvenil ainda está assim, as escolas ainda compram muito livro, o livro digital vende pouco, e o governo tem esse programa do livro. Acontece o seguinte: qual é um dos problemas desse livro? O professor que compra não é o professor que vai dar na aula. O professor que compra é um grupo de professores do Rio, São Paulo, Brasília, não sei de onde. Então, os caras fazem um comitê lá, 20, 30 professores, tiram uma relação de 10, 15, 20 livros, compram e mandam para os estados. Só que é o seguinte: o livro vai cair numa cidadezinha lá do interior de um estado qualquer, e até esse assunto que vocês estão falando do autor aí gaúcho, que parece que um colégio não quis dar, uma coisa assim. Acontece o seguinte, que o livro que é comprado pelo governo em Brasília, numa cidade de 150 mil, pode não interessar para o professor do interior do estado qualquer. Ele acha que esse livro é um lixo. Ele tem direito. Ele tem o direito de cátedra, pode escolher o que ele quiser. Porque o professor de literatura, e aí um detalhe que eu aprendi ao longo dos anos, o professor de literatura de colégio, como todas as profissões, tem 10, 20% que são top de linha. O resto está cumprindo o carnê e está ganhando seu dinheirinho no fim do mês. O que é o professor diferenciado? O professor diferenciado de literatura é aquele cara que ama ler. Só esse cara, só o cara que é leitor apaixonado, vai conseguir transferir paixão para o seu aluno. Se o professor é um burocrata que está lendo um livrinho para quebrar o galho, bereguedé, fechar o mês aqui, tu faz uma redação, o guri nunca vai... Ele não sente que o professor é apaixonado por leitura, esse guri vai ficar diferente da leitura, né? Eu só estou abrindo esse aspecto porque é um aspecto muito complicado, esse negócio de o governo compra um livro e manda para o colégio. Então, vou dar um exemplo, assim, mais ou menos simples também. Mas eu Na área queria perguntar, o Elmar publica muitos livros de história, Guerra dos Farrapos,
a Epopeia dos Lanceiros Negros e assim por diante. Tu não coloca esses livros nesse programa nacional, Elmar? Eu nunca tentei. Eu nunca tentei. Esse esquema aí são esquemas difíceis de entrar para uma editora pequena, tá? E eles têm uma grande parte deles que é viciada. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre comprou aqui cento e tantos milhões em livros, que ela pegou carona numa licitação na Secretaria de Educação do Sergipe. Agora, tu imagina, claro, tinha alguns clássicos, o Machado de Assis, sei lá, José Lins do Rego, tinha umas coisas assim que são clássicos, né? Mas outros livros são livros que não tinham vinculação o planejamento pedagógico das escolas aqui do Rio Grande do Sul. Mas a prefeitura comprou 100 milhões, entrou numa carona com outras 15 prefeituras, que no conjunto compraram 4 milhões de livros. O Casarré falou que o preço unitário nesse negócio aí é baixo. Não, nessa licitação aí da Prefeitura de Porto Alegre, que é um rolo que foi está meio abafado, eles compraram 4 milhões de livros ao preço unitário de quase R$ 40, o que é um absurdo completo, porque todo mundo sabe que quanto maior a escala, menor o preço unitário do livro. Então, essa parte das compras do governo, ela tem uma grande parte que é uma coisa, é um pega para capar ali, sabe? E eu nunca consegui entrar nisso aí, e nunca tentei também, tá? E o que eu vejo é o seguinte, eu falei que a internet pode ser uma solução, porque eu tenho aqui uns 40, quase 50 títulos, né? E muitos ligados à questão regional, né? Muito ligados à questão regional, e eu vendo mais pela Amazon do que pelas livrarias, mas muito mais, sem comparação. Sem comparação, né? Então, eu acho que essa parte do governo, ela é uma parte que tem uma área sombria, embora seja muito interessante. E essa coisa de fazerem essas compras, essas grandes compras, esses grandes pacotes, que é o que acaba interessando e o que acaba sendo aprovado no governo, né, porque simplifica os processos, fazer grandes compras de um grupo, 2 grupos e tal, ela acaba distorcendo, porque, embora possam ter grandes semelhanças as orientações pedagógicas lá do Sergipe e do Rio Grande do Sul, certamente na escolha da literatura, dos livros, das escolas aqui, tem que ter a influência do pessoal daqui, tem que ter. E aqui ninguém foi consultado, a compra foi feita, tanto que os livros ficaram quase 2 anos empilhados no depósito da Secretaria de Educação aqui. E o assunto só veio à tona porque as pequenas editoras aqui do Rio Grande do Sul estrelaram. Como é que elas não ficaram sabendo que a prefeitura participou dessa licitação milionária? E eles são alijados, eles são todos alijados, a prefeitura não compra nada deles, acho que nunca comprou nada deles, né? Então, esse mercado aí que envolve as compras do governo, ele é muito interessante, mas ele tem uma parte meio difícil de entrar. Eu nunca consegui. E esse é outro aspecto que eu digo que a internet, não o livro digitalizado, o livro na internet. Eu acho que isso não. Eu estava falando com o Ivan Pinheiro Machado, ele considera que isso não pegou. Ele acha que não pegou. Tablet, essas coisas de leitura não pegou. Eu acho que é uma coisa que ainda não sei por que razão, mas ainda não funciona. Mas a venda, a internet como canal de venda, ela é bastante eficiente. É bastante eficiente. Eu vendo livro para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, via Amazon, né? Via Amazon. E é um sistema que eles são o valor o valor que a Amazon te repassa pelo livro te satisfaz enquanto não, olha, o percentual que eles cobram é menor que as livrarias. Para mim, ele é um canal de venda melhor que as livrarias. Entende? E outra coisa, ele funciona, porque ele faz o rastreamento da encomenda, entende? Ele avisa quando o cara recebeu, se o cara não recebeu, ele te avisa, ele te cobra, entende? E é um sistema que, aqui no meu micro-universo, aqui, ele funciona bem, não tenho reclamações dele. Presta contas, faz os pagamentos, tudo não vejo dificuldade. Isso aí. Acho que é uma coisa que tem que ser discutida, né? Infelizmente, a gente, nesses assuntos assim, como em muitos outros,
a gente não tem canais de discussão e nem de informação, entende? Nem de informação, tu não tem muito aonde te informar. Porque os veículos tradicionais já não se interessam mais por essas coisas, a não ser assim, muito marginalmente, né? As publicações especializadas em literatura, em produção de livros, em mercado editorial, todas elas, não sei, praticamente sumiram, né? Então, não sei. E no meio digitais eu não vejo, pelo menos não tenho acesso, não tenho conseguido acesso a essas discussões, a esses temas, né? Que são extremamente complexos e de extrema importância para o país, né? Porque tu não vai construir uma cidadania, tu não vai construir uma nação, uma coisa sobre, né? Sem uma democracia soberana, sem que as pessoas leiam, né? E se informem, né? E para mim tá mais que provado que o meio digital ele é muito importante, ele traz muitas inovações, muitas coisas boas, mas ele não supre essa necessidade da aquisição de conhecimento, principalmente um conhecimento mais complexo, mais extenso, num nível de maior profundidade. Eu acho que ele ainda não, os meios digitais ainda não chegaram lá. Então, vejo que a gente tem, nesse campo, como em muitos outros, um grande vazio de informações e de uma discussão, de debate, sabe? De reflexão sobre esse mercado, que ele é extremamente importante, complexo, né? E hoje passando por quase um tsunami, né? Das mudanças que estão acontecendo. Mas é isso aí. Eu vejo essas iniciativas pequenas, eu gosto muito das iniciativas pequenas. E lá adiante, talvez elas possam se juntar, possam, por algum mecanismo, se organizarem e adquirir um formato que seja mais abrangente, assim, que alcance um público maior. É isso. Aliás, o que eu queria falar com o Carrezé, aproveitar a oportunidade, Casarré, aproveitar a oportunidade aqui, que eu acabei de ler o livro dos pelotenses, como é? Estava aqui em cima agora. Acabei de ler. Almanac. O almanac. Hein? Almanac. Não é o almanac, né? Não é o almanac. Não é o almanac. Tem um texto muito bom do Casarré sobre o Joaquim Fonseca, né? O cara lá, que é a língua de Pelotas. O cara lá de Pelotas que construiu um avião lá e tudo, né? O que eu queria te perguntar era o seguinte, Casarré. A possibilidade de achar aquela carta escrita em inglês é zero? Já foi buscado e não acharam? O cara da família disse que sumiu, entendeu? O filho dele, né? Eu entrevistei o filho dele. Só um momentinho, que sumiu. só um momentinho. O Elmar abriu um parênteses aí, fugindo. Mas tudo bem, podemos conversar sobre isso, mas explique para nós. Não, eu falo Que depois do carta é Casarré. essa? Que livro é esse? Que livro é esse, pô? Vamos lá, em breves palavras aí, Casarré, explica para nós. Está esgotado, está esgotado. Esse livro, não sei se está vendo aí, está esgotado. É muito bom esse livro. Mas nós fizemos uma edição que entrou... O nome, Casarré, como é que é o nome? A Língua de Pelotas e Outras Barbaridades. Meu Deus do céu. Ainda bem que está esgotado. Mas é que o título não faz jus ao livro. Ah, é? Não, na verdade, esses títulos aqui, às vezes é o Lanzetta que bota, ele é ruim de título, é um merda. Ele vai saber disso, hein? Ele vai... É que o Lanzetta tende ao deboche, né? Então, cara, nós fizemos um livro que o Severo definiu da seguinte forma: é o único livro sobre a ditadura que a gente lê rindo. Nós escrevemos um livro e o Lanzetta botou... O título botou assim, 30 tons de rosa, Pelotas no tempo da ditadura. Nos arrebentou, porque nós estávamos concorrendo um prêmio, por causa desse título de merda, nós perdemos o prêmio aí no Rio Grande do Sul. Cara. Isso é coisa do Lanzetta, do Centeno, que não tem noção. Falar em deboche. O Márcio Pinheiro escreveu um livro espetacular sobre a história do Pasquim. Que deboche, leva Pasquim, leva humor e tudo mais. A curiosidade, então, já que o Elmar citou, Márcio,
que vende muito mais, no caso da editora dele, pela Amazon, pelo digital, do que de qualquer outro meio. Como é que está sendo, como é que foi a venda do livro sobre Pasquim, que é um livro de interesse nacional? Também, a maior parte das vendas que eu tive foi pela Amazon, Quer tá? dizer, Pelos relatórios que eu recebo e pelo, pelo relato que eu recebo de pessoas que compraram, a maior parte foi pela Amazon. E ainda eu peguei aqui esse livro, tu vê, eu fui talvez um dos últimos autores que lançou livro na cultura. Logo depois ele entrou na, na ladeira espiral. abaixo. É. Então, ele era vendido ali e logo depois deixou de ser. Acho que houve um rompimento entre a editora e a livraria e ele deixou de ser. Então, basicamente, ele não passou a não ser mais encontrado em Porto Alegre. E aí, quando as pessoas me procuravam e me diziam, acabavam dizendo, não, eu comprei pela Amazon. Né? Então, nisso aí, eu sou muito grato à Amazon. Ela funciona. E, Ela funciona. Claudinha, tu coloca E algum as produto? livrarias têm que se ligar nesse lance aí, porque elas vão ter que enfrentar essa realidade aí. Já Existe um estamos Hoje elas estão projeto. cobrando, hoje elas cobram 30, 40% de comissão do livro da editora, né? 40. É alto. 40, Algumas Cláudio. cobram 50%, estou sendo informado aqui. Quer dizer, aí fica difícil, né? Aí eu não quero vender com eles, eu quero vender com a Amazon, que me cobra, sei lá, 15, 20, não sei quanto é. Mas é Ai- muito menos. Ainda E sobre essa relação, tem uma história que me foi contada por um amigo meu livreiro, dono da livraria Argumento, do Rio de Janeiro, que é uma das maiores e melhores livrarias de lá, que existe um projeto, uma mobilização de livreiros para que consigam aprovar no Congresso uma lei semelhante à que existe na França, que proíbe que por 2 anos livro online, livro vendido em livraria online tenha desconto. Né? Então, ele tem que ser opa, vendido pelo mesmo preço do que está Na na livraria. livraria, né? Pelo menos por 2 anos. Aí, óbvio, o livro antigo entra na lei da oferta e da procura, né? Tu pode vender até por R$ 5. Mas esses livros que estão sendo lançados, como o do Gabriel Garcia Marques agora, como a biografia do Gilberto Braga ou do Breno Caldas, eles entram por um preço tabelado, né, padronizado em todos os locais. A Claudinha dizer o quê, Claudinha, sobre essa questão de venda pela Amazon, não? não, eu até uma outra modalidade que funciona na Amazon é livro por demanda, né? Que isso também é uma alternativa interessante para quem trabalha com pequenas tiragens. Então, aí, claro que o custo fica mais alto, o valor do livro fica um pouco mais alto, mas no momento em que o estoque se tu faz uma pequena tiragem e vende, tu mantém o livro na Amazon em parceria com essas empresas que trabalham por demanda e o livro continua vendido e sendo entregue, como disse o Elmar, em qualquer lugar do mundo. Então, isso também é uma alternativa interessante para tu botar o teu livro, né? Mas nesta cantada que está se indo aí, então a Amazon vai absorver todo esse mercado livreiro. Vai sobrar o quê para as livrarias? Não, eu acho que a livraria, por exemplo, tem umas livrarias aqui na Borges de Medeiros, aqui no centro, em que o livreiro ele é um verdadeiro curador, entende? Eu vou lá porque eu sei que o cara, os títulos que ele tem são coisa de alta qualidade, entende? É a E não especialização de que a Claudinha falava antes, então. e não só novidades, como obras antigas, obras que estão fora de catálogo e tudo, que estão algumas até esgotadas e tal, que funciona muito. Eu vou ali todo, por exemplo, tem o Zanota aqui, abriu uma livraria aqui na descida da Borges, pequena, mas ele tem um estoque fabuloso de bons livros, entendeu? Eu entro lá e fico horas me deliciando Isso, ali, e sempre leva algum, entende? Eu acho, isso foi inclusive, deixa eu concluir, eu acho que esse tipo de empreendimento tinha que ser subsidiado, cara.
sabe? Tinha que ser Estimulado. subsidiado, tem que estimular, porque isso é um baita serviço que o cara presta. Tu entra ali, o livreiro é um cara que conhece o livro, se tu tem dúvidas, ele te explica, sabe, ele te dá uma orientação. Se tu precisa de um livro, ele vai atrás para ti. É um tremendo serviço, que a internet não é bem assim. Não é bem. Claro, tu compra nos digitais, aí tu compra muita coisa. Mas tem certas coisas que tu não sabe que existe. Tu não sabe que existe. Esse cara funciona como um curador. Então, eu acho que isso aí, se houvesse um incentivo, assim, né? Os caras incentivam indústrias, incentivo, tudo, podia incentivar esses pequenos negócios, porque preservaria essa diversidade que tende a desaparecer, entende? Esse é o grande risco, tende a desaparecer a diversidade, tende a ficar só os grandes esquemas, as produções em grande escala, a distribuição em grande escala, e as produções pequenas, de interesse localizado, de interesse regional, que são importantíssimas, tendem a submergir, tendem a não resistir. Isso de livraria também é um fenômeno recente aí, que é o fim do livreiro, né? Acabou aquela figura do cara que conhecia teu gosto, que te ligava muitas vezes, chegou determinado livro que pode te interessar, né? Como havia o Rui da Palmarinca ali, por exemplo, que era um cara, e que esse cara formava também uma massa crítica, assim, né? De pessoas que ele sabia a quem recorrer e de fazer esse mercado literário andar, né? O Jaguar conta uma O Rui era uma figura. o O Jaguar Rui era especial. sobre livreiro, o Jaguar conta uma história maravilhosa. Ele entrou uma vez numa livraria lá no Rio, mostrando o despreparo dos livreiros, né? Ele entrou numa livraria no Rio, atrás de um livro do geógrafo, aquele Milton Santos. Ele chegou de um livro do Milton Santos e viu que o livreiro foi se caminhando para a seção de esportes, porque na Era o mesma Newton. época havia caído um livro do Newton Santos, de lateral esquerda, e aí ele viu que o cara ia cometer um engano e disse: não é o Newton Santos, é o Milton Santos, um negro. Aí o livreiro corrigiu: não, Djalma Santos. Márcio, tu é um grande inventador de histórias. Não é? Não tem esse talento ficcional, isso é verdade. Me foi contado pelo Jaguar, é verdade. Então, essa figura do livreiro que conhece, que, como o Elmar falou ali, é um curador, né? É um cara que sabe, vou procurar o Elmar porque ele se interessa por literatura do Rio Grande do Sul, vou procurar fulano porque se interessa por tal coisa. Isso acabou. Isso acabou também. Como eu já tinha falado lá no início, eu acho que essa especialização das livrarias em assuntos e esse retorno do livreiro que realmente conhece o que ele tem dentro da sua loja é fundamental. Se a gente pensar nas grandes livrarias de grandes redes que estavam dentro do shopping, era um desespero de causa, né? A gente entrava lá dentro e ninguém sabia nada, além de oferecer o que estava sendo mais vendido. Tem uma boa experiência que é a livraria Érico Veríssimo, tá? Que especializou em livros de história e está navegando muito bem. Atende, olha. Qual é a livraria? Eu não ouvi o nome, desculpa, Flávio. Érico Veríssimo, em frente do hospital. Sim, não, Érico Veríssimo, não entendi. É boa livraria, uma baita livraria. Ela é uma boa livreira, ela é casada com o Marquinhos Livreiro lá, com o cara da Marquinhos Livreiro, e ela tem, de fato, um bom acervo e ela sabe aconselhar. Bem lembrado. O Martins Livreiro é outro tipo de especialização altamente qualificada, entende? Porque ele é uma referência fundamental para qualquer obra que se publique em relação ao Rio Grande do Sul. Ele se especializou nisso e ali ele tem tudo. Então, é uma facilidade, é uma coisa importante. E o Ivo lá ainda é o livreiro antigo, ele conhece os livros todos, entende? Ele te dá uma orientação, entende? Eu acho que isso aí... Fala, Claudinho.
Não, falando no Ivo, eu acho que lá na Pocket tem uma coisa que é muito querida, que são os cartões aonde os leitores deixam as suas dicas, né? Eu acho aquilo super acolhedor, porque a gente entra ali, então não é só o livreiro que te orienta, mas tu tem um espaço onde o outro leitor está te deixando uma dica, um conselho. Eu acho muito aconchegante. Desculpa, Agora, Marcos. uma coisa que perpassa toda essa nossa discussão é a seguinte, né? O livro, ao contrário das previsões, não desapareceu, acho que nem se encaminha para desaparecer. Eu acho que há uma valorização dele. Não sei, talvez possa ser uma impressão minha de um velho leitor, né? Mas Mas não morre. é? O Agoniza livro que nem o samba. agoniza, mas não morre. Gosto de tudo. Eu queria só fazer um pequeno comentário aí sobre as livrarias de Brasília, que deve ser um esquema semelhante de Porto Alegre. Nos anos 70, aqui em Brasília, nós tínhamos 3 grandes livrarias. A Presença, a Eldorado e mais uma, Casa do Livro. Essa Casa do Livro era conhecida como a Livraria do Golbery. O Golbery ia lá nos sábados de manhã e comprava livros. O cara era um grande livreiro, o cara foi do conselho editorial da UNB, o dono da livraria. Então, e o Ivan, da Presença, também era um cara que entendia muito de literatura. Então, nos anos 70, tu ia nessa livraria e lá tu descobria as novidades que estavam saindo, que eram aquelas novidades que eram resenhadas no suplemento literário dos grandes jornais do país, do Globo, Estadão, estava tudo lá, né? Então, isso aí, durante os anos 70, 80, funcionou. O que eu acho que começou a matar as livrarias foi o shopping. O cara vai no shopping comprar uma camisa, um carpim, um chinelo e não sei o que, já aproveitava e comprava. Alguns caras já compravam o livro. Então, houve um processo de falência de todas essas pequenas livrarias, cara, foram falindo. Inclusive, uma de um jornalista gaúcho, o Lourenço Flores, que tinha uma bela livraria aqui perto da universidade, que quebrou também, com dívidas e tal. Entendeu? Então, aí nós mudamos para as livrarias de shopping. Aí entra a grande livraria, que é a Cultura, né? Que depois vai ter essa falência espetacular aí, dizem que arrastando ela e a Saraiva, arrastando muita editora. Sim, Tinham dívida gigantesca com esses caras, né? Então, eu não sei, hoje em dia também, se você quer ler alguma coisa, está interessado, você bota na internet, sai um livro. Qual é o autor russo que saiu um livro agora? Vai lá, escreve, aparece. Tu vai e compra na Amazon. A Amazon, às vezes, vende mais barato que a livraria. Tu vai comprar no site da livraria, a Amazon é mais barato e mais rápido. Então, é o seguinte, eu não sei como é que isso vai funcionar, como é que vai acabar, mas eu acho que ainda vai ter espaço, como a gente tem aqui, assim, em Brasília, pequenas livrariazinhas específicas de literatura infantil, né? Outras de sebos também, os sebos se mantêm, né? Mas eu não sei, eu acho que houve uma mudança do comprador de livro. O comprador de livro hoje, eu acho, ele compra na internet. Porque para tu ir no shopping, tu tem que pagar estacionamento, tem que descer, subir e tal. Dá um trabalho, tu paga um negócio. Aí né? você vai no E na shopping. internet não, cara. Tu dá um clique e tu compra o livro que saiu ontem na editora X. E a Amazon entrega no dia seguinte, né, cara? Aqui em Brasília chega no dia seguinte. Então, é um negócio espantoso. Não sei para onde que isso vai acabar, não sei, cara. Talvez o mundo digital ele vai cansar um pouco, né? Hoje ele vai cansar um pouco. Eu estava olhando aqui, eu abri aqui só porque eu estava com curiosidade que eu inclusive não sabia. Eu descobri que os meus livros digitais eles custam 1/4 do preço do livro impresso. 1/4 do preço do livro impresso. Eu ganho por livro digital, 25%. O livro físico eu ganho 10%. Só que os meus livros físicos, no lançamento que eu dei uma olhada agora, é o seguinte: os meus livros físicos vendem. Os livros, aliás, o e-book é 10% do livro do físico.
O físico é 100 e o e-book é 10. E com essa diferença de custo. O livro do e-book custa de 7 a 9 reais. O livro impresso custa de 40 a 60. Entendeu? Então, eu tenho acompanhado já há algum tempo, assim, mais ou menos, sem muito interesse, mas é isso. Hoje em dia, a venda dos meus livros digitais corresponde a 10% do valor dos direitos autorais. Mas considerando que o livro digital, segundo a gente está avaliando aí, vende muito pouco, quer dizer, esse pouco, para ti, o pouco do pouco é nada. Então, não tem relevância no teu bolo lá de vendas físicas, que são muito boas, sabe-se. Mas é isso aí. O livro ele é mais barato, mas eles pagam 20%. Por que eles pagam 20%? Porque eles não imprimiram, não gastaram papel, não gastaram tinta, não gastaram transporte, não gastaram correio. Eles venderam no vento, fizeram o livro no vento e venderam no vento. Então, eles podem me dar 25%, mas no livro físico é 10%, que é o tradicional, né? Mas a questão é a seguinte: então, mesmo com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço do digital, com toda essa mudança comportamental que a gente verifica no século XXI, o livro não morreu, muito menos os autores de livros. É isso? Se eu estou concordo. Concordo plenamente. A Claudia concorda. Tá bom, Claudia. Não, eu só queria lembrar o seguinte: o Elmar e o Márcio falaram mais ou menos a mesma coisa, que é o seguinte: concordo com eles. Na literatura adulta, o que está acontecendo é a proliferação de editoras pequenas ou médias. Quando tu vê um prêmio desse, o Oceano, tem 10 livros finalistas, tu vai ver que tem 4 ou 5 editoras que são de fundo de quintal. Entendeu? É aquelas editoras que o cara chega lá com 5 mil, o que faz aqui? O cara, 5 mil, eu te faço 200 livros, 300 livros, faz um lançamento, vende 100 para os teus amigos, paga o livro. Entendeu? Então, essas editoras pequenas, eu acho que, cara, tem em quantidade absurda, porque também tem uma novidade, que é desse tempo. Qual é a novidade? É tirar edições de 100 exemplares, 50, 40, tira o que tu quiser. As editoras tradicionais, antigas, aquelas grandes, era edição de 3 mil, 2 mil, entendeu? Poeta famoso, como o caso do Dom de Andrade, era 1.000. Porque poeta, né? Nem poeta vende bem, famoso. Poeta não vende. Poeta não vende. Bom, eu faço uma brincadeira. Quando o poeta chega, o editor já dá um tiro nele. O cotista ainda deixa o cara chegar na porta ali. Não entra, mas fica na porta. Não, na verdade é o seguinte, né? Esse mercado aí, os caras dão preferência para o romance e a novela, principalmente, né? E naqueles ramos que a gente está acompanhando aí, né? Novelas identitárias e tal, hoje o mercado é mais ou menos isso, mas eu acho que a novidade é que o Márcio e o Elmar falaram nisso. Há um grande número de pequenas editoras publicando livros bons. Não, eu acho importante esse universo das pequenas, porque elas publicam autores que nunca teriam a menor chance numa grande editora. São autores desconhecidos. Aí, só se encontrar um cara muito criterioso, que vai ler com muita atenção e descobrir ali uma pérola no meio daquele. A tendência não, né? O cara é desconhecido, escreveu o primeiro livro, dá uma chance para ele é muito difícil. E essas livrarias dão, entende? Isso tem um papel importante, em primeiro lugar, que o cara estimula o cara. Ele teve a chance de publicar o primeiro livro. A segunda é que os leitores vão descobrir se esse livro é bom ou não, e ele pode ir. Nós temos muitos autores aqui no Rio Grande do Sul, o Faleiro, por exemplo, que começaram com tiragens pequenas, com livrinhos quase insignificantes, mas foram sendo descobertos e, por terem sido publicados, seguiram adiante, desenvolveram o seu processo de criação e de tudo, e hoje são escritores consagrados, entende? Então, eu acho que esse espaço para o cara começar, para o cara ter o primeiro lançamento, que seja 100, seja 50 livros, é fundamental, porque é dessa diversidade que vai nascer uma qualidade lá adiante. Né? Se tu ficar esperando só para aquele cara que os críticos ou que os analistas das editoras vão achar o talento dele, a maioria dos livros os caras nem olham, abrem, dão uma folhada assim e esse aqui não serve, esse aqui não serve. Não perdem tempo, né?
Então, é porque a avaliação de uma obra literária, de uma obra histórica e tal, ela nem sempre é fácil, né? O cara olha e diz, isso aqui já era, não é bem assim e tal, e deixa de lado. Não se preocupa, não perde tempo. Aí, naquele livro, tem coisas muito importantes, é um livro muito importante que só lá adiante vai se descobrir. Né? Eu estava lendo um autor agora aqui, ele vendeu o primeiro livro dele, vendeu 500 exemplares. Não, ele imprimiu 50 exemplares para dar para os amigos. Né? E hoje ele é um cara que edita, tem vários livros editados e tudo. O Miguel da Costa Franco, que é o filho do Sérgio da Costa Franco, que é um grande escritor aqui porto-alegrense, ainda começou carreira tarde, de carreira de escritor e tal, e os primeiros livros dele eram, acho que, financiados por ele, entende? Ele ia numa pequena editora e editava o livro. E hoje se revela um belíssimo escritor aqui dessa realidade sulina, e um cara muito interessante. Entende? Eu acho que esse papel dos pequenos, das pequenas livrarias, das pequenas editoras, ele é fundamental. E tinha que entrar nesses projetos de estímulo, né, educacionais, de estímulo à leitura e tudo. Que não, como eles são dispersos, é um universo muito segmentado, muito diluído, eles não têm representação e, portanto, não tem poder de lobby nem nada, né? Aqui tem 20, tinha 20, agora deve ser mais, editoras em Porto Alegre. Elas conseguiram criar um clube dos editores e se cacifaram para muitos programas, mas hoje eles estão sendo alijados. Hoje, eles na nova realidade que tem aqui no Rio Grande do Sul, eles não têm mais o espaço que já tiveram. Né? Então, essa realidade, essa parte dos pequenos negócios, das pequenas iniciativas, é que está carecendo de apoio. Pois é, eu lamento muito que o Flávio William não tenha conseguido estar conosco. Era interessante o Flávio William, porque ele está na linha de combate. Né? Ele lamentou bastante, inclusive se dispôs a dar um depoimento para nós, mas como o depoimento não se enquadraria muito bem aqui num debate ao vivo, como a gente está fazendo, mas ele tem, para quem não conhece, ele criou a Clareira, né? Uma livraria que tem um ponto de rua no Bonfim, que é um bairro importante, intelectual de Porto Alegre. Né? Então, o que ele disse foi uma coisa assim, absolutamente inovadora. Quer dizer, é um caminho, né, que, de alguma forma, o editor encontra também para ir mais diretamente ao encontro do seu leitor. Né? Então, é um belíssimo exemplo. Outro dia nós vamos falar com o Hélio também, para falar sobre a Clareira, né? Onde ele oferece internet, café, até uns salgadinhos e coisas do gênero. Quer dizer, tudo para atrair o leitor. Bem. Então, eu acho que é isso, pessoal. Foi um belo debate, uma bela de uma conversa, né? Com boas contribuições. A Cláudia, muito obrigado, Cláudia, uma contribuição importantíssima, valiosíssima, que desse enquanto de editora. O Elmar também, nem precisamos detalhar isso. E os nossos autores, Márcio Pinheiro, Flávio Dutra, Lourenço Casarré e o Geraldo Rassi, no seu silêncio inteligente de sempre, mas também um autor de alguns livros muito interessantes, contando a história do eucalipto, contando a história da laranja, contando a história da soja. Um dia tu vai ser provocado a falar sobre tudo isso, Geraldão. Valeu, pessoal. Grande conversa. Muito obrigado por todos. Voltaremos. A gente que agradece. Obrigada. Um abraço aí. Um abraço, geral. Um abraço a todos. Casarré, eu estou interessado.